de Jairo e vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso de número 25 agora. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente eu tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e ser curada do teu mal. Me preste toda a sua atenção, prometo ser fiel e muito rápido e sucinto naquilo que o meu coração ardeu por esta palavra nessa semana. Essa palavra, para mim particularmente, é um clássico da Bíblia Sagrada. E por que sempre digo um clássico? Porque é de fácil interpretação. Quem é que nunca ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Ela se identifica muito no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Por que, pregador? Por ela ser uma anônima, por ela não ser conhecida. Perceba que a própria epígrafe do texto não vai dar ênfase, destaque, para que ela possa sobressair. Quem é que nunca ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Quem é que nunca ministrou sobre essa palavra, até mesmo no seu devocional? Eu não tenho a ousadia de dizer que vou trazer algo que você não conheça, mas também trago no meu coração uma palavra que vai te lembrar, te fazer entender que o propósito de Deus ainda está de pé. Me empreste toda a sua atenção para este momento de meditação e de reflexão. Marcos é quem vai escrever esta biografia de Jesus. Todos nós temos ciência que cada evangelista escreve direcionado a sua carta, o seu evangelho a um povo, com o objetivo de apresentar Jesus a este povo. Marcos, ele vai apresentar Jesus como servo. E se nós analisarmos bem o evangelho de Marcos, Jesus, ele é apresentado como servo. Mas se você ler e reler com muita atenção, você vai ver que Jesus é apresentado como servo. Mas é no evangelho de Marcos, por ser muito curto, que Jesus é servo,
mas também vem com muita autoridade. E o meu coração, ele bate mais forte quando fala de servir e de ter autoridade, porque só tem autoridade quem um dia aprendeu a servir. Eu vou de novo. Só tem autoridade quem entendeu que servir não é peso e não é fardo, porque servir é princípio, servir é benéfico, porque quando você serve, você aprende. E é no Evangelho de Marcos que Jesus vai vir com autoridade. Me prova, pregador. Capítulo de número 1. Jesus, ele mostra a sua autoridade repreendendo todos os demônios. Capítulo de número 2, Jesus mostra a sua autoridade liberando perdão sobre pecados. Capítulo de número 3, Jesus vai mostrar a sua autoridade sobre o sábado. Não é o sábado que tem autoridade sobre Jesus, mas é Jesus que tem toda a autoridade sobre o sábado. Capítulo de número 4, Jesus, ele mostra a sua autoridade sobre a natureza, dizendo: vento, aquieta-te, mar, acalma-te. Capítulo de número 6, ele vai mostrar toda a sua autoridade sobre a física, como andando sobre as águas, porque aquilo que nos amedronta, aquilo que nos traz medo, Jesus passa por cima. Capítulo de número 5, ele tem toda a autoridade sobre os demônios, ele tem toda a autoridade sobre a doença, e ele tem toda a autoridade sobre a morte. Só quem pode levantar a mão, deixa eu profetizar. Essa é a noite que Deus, através de Jesus, vai mostrar toda a sua autoridade sobre a doença, sobre os demônios e sobre a morte. Uma só palavra dele e tudo muda, tudo muda, tudo se transforma, porque além de servo, ele tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade, tem autoridade. Ele tem autoridade para abrir porta aonde não tem porta, tem autoridade para mudar a minha e a tua história. Quem pode adorar ele? Quem pode adorar? Eu estou sentindo essa autoridade descer sobre esta casa. Eu estou sentindo esta casa ser cheia desta. Só para me ajudar a pregar, diga para quem está do teu lado: ele tem autoridade. Ele tem autoridade. A Bíblia vai nos dizer, senhoras e senhores, que Jesus, ele está se deslocando de Gadara para Cafarnaum. E pasmem os senhores, pasmem as senhoras, Jesus foi expulso de Gadara. Foi expulso por quê, pregador? Porque ele decidiu pisar aonde ninguém queria pisar. Ele decidiu entrar aonde ninguém queria entrar, por conta de uma pessoa. Jesus não foi por conta de uma multidão, ele foi por conta de uma pessoa. E paz, meus senhores e senhoras, a pessoa que ele foi visitar, ninguém queria visitar, ninguém queria dialogar diante da palavra da manhã desse dia, que foi trazida aqui sobre o gadareno. Ninguém queria perder tempo com o gadareno, e Jesus vai vir para libertar alguém que estava preso, não por uma prisão física, mas uma prisão espiritual. Expulsam Jesus de Gadara. Sabe o que eu amo em Jesus? É que ele não gasta energia com coisas que vão roubar dele tempo, vigor e alegria. Ele não discute com quem expulsa, mas ele cumpre o propósito e a missão, porque o propósito está acima de qualquer coisa. A Bíblia vai nos dizer que ele entra no barco e vem em direção
a sua cidade natal, chamada Cafarnaum. A Bíblia vai nos dizer que ele está agora chegando em Cafarnaum. A história nos diz, a história nos conta que quando Jesus ele chega em Cafarnaum, ao sair do barco, duas histórias cercam a ele. E isso mexeu muito comigo, porque parece um paradoxo, mas não é. Chega um homem e chega uma mulher, chega alguém que quer convidar Jesus a ir na sua casa para tocar na sua filha. Só que está vindo alguém que não quer que Jesus vá na sua casa, mas o propósito dessa mulher é o contrário, é tocar em Jesus. Um homem que é conhecido e uma mulher que é anônima, alguém que tem fama e alguém que não tem reconhecimento. A multidão está apertando Jesus e duas histórias se aproximam do Mestre Jesus. E sabe o que me alegra? É que Jesus não vai deixar quem é príncipe sem resposta, e não vai deixar também quem é anônima sem resposta. Sabe por quê? Porque o nosso Jesus conhece o nosso levantar, como também conhece o nosso deitar. Aleluia. Não é o fato de você na noite desse dia tá bem vestido, tá bem trajado, tá bem perfumado, aleluia, que Jesus não conhece o profundo da tua história, o profundo da tua alma. E eu vim aqui, aleluia, liberar uma palavra para quem tem glória para dar, porque essa é a noite que a sua história vai chegar diante de Jesus, e Ele não vai te deixar sem resposta, sem expectativa. Deixa eu ver quem veio aqui nessa noite com uma expectativa, não no homem, não na equipe de louvor, não na equipe de instrumentista, mas veio aqui criando uma grande expectativa no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores, aquele que vive, aquele que reina, aquele que tem o poder de trazer à existência aquilo que não existe. Só quem pode adorar por mais alguns segundos. Eu sinto a presença do Nazareno aqui, eu sinto a graça do Nazareno neste ambiente. A Bíblia vai nos dizer, logo nos primeiros versos que aqui acabamos de ler, no verso de número 25, a Bíblia vai nos dizer que uma certa mulher que havia 12 anos com um problema de um fluxo de sangue, a Bíblia diz, meus irmãos, que sem ela concordar ou não, ela é arrancada do seu ambiente familiar. A gente precisa entender isso aqui. A Bíblia diz no livro de Levítico, no capítulo de número 13, que quando uma mulher, que quando um leproso, ele era identificado com a lepra ou com o fluxo de sangue contínuo, se a gente entender quando a lei ela é imposta aos levíticos, a Bíblia diz que esta mulher, concordando ou não, ela era arrancada do seu ambiente familiar, era colocada em uma cidade. Ela saía da sua cidade natal, ia para uma cidade aonde alguns historiadores dão o nome como uma cidade de refúgio. Ali nesta cidade de refúgio havia uma organização. Os leprosos ficavam em determinados lugares,
as mulheres com seus fluxos contínuos de sangue em um determinado lugar. Quem matava era colocado em um determinado lugar. Eu quero me prender à história dessa mulher. É bem verdade que quando nós olhamos para os 12 anos que essa mulher está vivendo, e pode-se dizer na visão humana, os piores anos da sua vida, ou os piores anos da sua história, o sangue ele é vida, o sangue ele é vigor. A história desta mulher, na visão ótica nossa humana, ela está fragilizada, ela está isolada, e todas as vezes que a gente olha para esse texto, a gente vai ter essa percepção que essa mulher, além dela estar fragilizada, onde ela está abandonada, a gente vê ela fraca. Na visão humana, a gente olha a concepção do problema que ela está vivendo. Ela não está vivendo um problema de 12 minutos, ela não está vivendo um problema de 12 dias, ela não está vivendo um problema de 12 semanas, de 12 meses, ela está vivendo um problema de 12 anos. E nós, sociedade, quando olhamos para esta anônima, a gente conjectura, a gente vê e a gente pré-julga uma mulher fraca, uma mulher fragilizada, uma mulher abandonada. Só que na visão humana nossa, tente agora incorporar o personagem dela. Ela está há 12 anos, mas ela está há 12 anos investindo aonde ninguém quer investir. Mostra isso dentro da Bíblia, pregador. Ela gastou tudo que tinha, ela investiu tudo que tinha. Sabe por quê? Porque quando ninguém acredita na tua vocação, quando ninguém acredita no teu chamado, quando ninguém acredita no teu ofício, o que tem que acreditar é você. É você que tem que investir, é você que tem que gastar o seu tempo, é você que tem que insistir. E eu tenho uma frase que eu trago comigo, e essa frase todos os dias eu faço questão, aleluia, de falar para mim. Sabe por que nós somos de uma geração que queremos que o profeta venha rodando, rodopiando e chegue diante de nós e diga: eis que falo contigo, meu servo, eis que falo contigo, minha serva. E aí quando o profeta não vem, quando a revelação não é entregue, a gente se frustra, a gente se decepciona. Quando a gente sai de casa e vem para um culto como esse, e a equipe de louvor não canta o louvor que eu gostaria que cantasse, ao invés, aleluia, de eu entender que o culto não é para mim, mas o culto é para Ele, aí eu volto murmurando, eu volto reclamando. Mas dentro do texto que a gente acabou de ler, a gente não vai ver essa mulher reclamando, a gente não vai ver essa mulher murmurando, mas a única coisa que a gente vai ver ela fazendo é investindo, e aí investindo. Eu vim trazer uma palavra aqui para alguém que está com o ânimo caído, que está triste, está cabisbaixo. Levanta o teu semblante, e aqui vai a frase que eu leio todo dia para mim: se é para desistir, desista de desistir, porque você é o melhor projeto de Deus para essa terra. Diga isso para 3 ou 4 pessoas: você é o melhor projeto de Deus para essa terra. E se é para desistir, desista de desistir. Vira para quem está do teu lado e diga isso, diga isso: se é para desistir, particularmente no texto, a gente enxerga um problema que está muito evidente aos nossos olhos. A gente enxerga só o problema que ela tem do corpo, que é a doença que ela está enfrentando. Não vou ludibriar você, mas vou te mostrar dentro da Bíblia que ela tem mais outros 3 problemas a vencer. Além da enfermidade, que já não é fácil, ela tem mais 3 problemas a vencer aqui. Primeiro problema, a doença que ela está enfrentando. São 12 anos. Dona Zezé, essa mulher, ela precisa vencer um outro problema que está na mente dela.
E qual é o problema que está na mente dela? Aonde ela chega, alguém diz, não tem cura. Aonde ela chega, Dan, alguém diz assim, não tem jeito. E você já percebeu que toda pessoa que ela é diagnosticada com câncer, ela morre? Por quê? Porque o que a mente produz, o corpo recebe. E o que está sendo produzido na mente dela é que ela vai morrer. Então ela tem que vencer um problema da enfermidade física, tem que vencer um problema que está na mente dela. Bonito, pastor. Agora me mostra aí os outros dois problemas. Vou te mostrar. Terceiro problema que essa mulher está enfrentando, um problema na alma. Por quê? Porque arrancaram ela de dentro da sua casa. Ela não pode mais abraçar, ela não pode mais apertar a mão, porque segundo a lei levítica, capítulo de número 15, depois você pode ler em casa, vai dizer que tudo que ela tocar vai estar imundo. E o problema na alma está agravante. Salmos 42, porque estás abatida, ó minha alma. Porque a guerra não é física, é na alma. O inimigo das nossas almas não está interessado se o teu terno é azul, se a tua calça é preta, se o teu sapato é marrom. O que o inimigo das nossas almas, ele está investindo pesado, é aonde a sua alma vai chegar. Bonito, pregador. Me mostra o quadro do problema. Se o primeiro problema é físico, se o segundo problema é na mente, se o terceiro problema é na alma, e o quarto é no espírito. Me prova, eu te provo. Estou aqui para te provar. O quarto problema é que ela não cultua mais. Ela não tem mais o direito de pisar os pés na igreja. E particularmente, para mim, esse trabalha lado a lado com a alma. Mas para mim é um dos piores problemas. Quando a gente perde a sensação de estar aqui, de se arrumar para vir para cá. A gente não vai se arrumar bem para mostrar para a sociedade. A gente vai se arrumar bem para a gente abraçar Jesus. A gente vai se compor bem para dizer para Jesus, eis-me aqui. Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entro, faço morada e faço habitação. Como pode? O dono da casa está do lado de fora. Quem é o dono está do lado de fora e querendo entrar para participar do culto. Eu não sei se você vai compreender isso aqui, mas eu não consigo viver sem estar nessa atmosfera. Eu não venho por vir. Pastor, mas todas as vezes você tem ânimo para estar aqui? Não, a gente não está aqui para te enganar. E quando você está sem ânimo, eu me lembro da história da minha mamãezinha. Vai sem ânimo, caminha sem ânimo. Por quê? Porque a gente não vence por conta de ânimo, a gente vence por conta da fé. Aleluia, eu vou de novo. A gente não está aqui porque eu quero sentir alguma coisa. Eu venho se eu sinto, eu venho também se eu não sinto. Eu adoro se eu sinto, eu adoro também se eu não sinto. Sabe por quê? Porque prioridade está acima de qualquer coisa. Estava compartilhando aqui com o pastor Luciano ontem. Deixei de ganhar um valor bem equilibrado
Mas sabe o que eu entendi? Aleluia, Deus está acima de toda coisa. Deus está acima de trabalho. Deus está acima de qualquer princípio. Sabe por quê? Porque eu sei da onde Ele me arrancou, eu sei da onde Ele me tirou. E se é para mim voltar para lá, é melhor Ele arrancar a minha vida, porque para o céu é onde eu vou, é onde eu vou chegar. Sabe por quê? Porque eu sei que Ele é finitamente poderoso para fazer muito mais do que eu posso pedir e até mesmo eu posso pensar. Aleluia. O problema dessa mulher é que ela não tinha o que eu tenho, o que você tem. Aleluia, de estar aqui e de adorar Ele, de dizer: Ele é o meu sustento, o meu alimento. Ele é tudo aquilo que você precisa. Ele é tudo aquilo que você necessita. Só quem pode. Eu estou sentindo uma presença de Deus aqui. Eu estou sentindo uma graça de Deus aqui. Só quem pode adorar Ele por 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, 6 segundos, 5, 4. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh Espírito Santo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Ouvindo ela falar de, a notícia chegou dentro da cidade aonde ela está. E qual é a notícia? Jesus está na cidade. Ouvindo ela falar de Jesus, ela coloca dentro da sua mente, lembra? Enquanto na sua mente os médicos estão dizendo: não tem cura, não tem jeito. Quem está trancada com ela dentro do quarto, a gente sabe que não está, a gente sabe que não tem solução. Só que quando a Bíblia está dizendo, ouvindo ela falar de Jesus, ela começou a colocar na sua mente. E o que ela colocou na sua mente? O texto vai dizer: e dizia ela. Se o texto falasse assim, e disse ela, era só aquele momento. Só que, se você parafrasear o texto vai dizer assim, ó, e dizia ela. E dizia ela. E o que ela dizia? Se eu apenas te tocar. Eu não preciso, sabe, de palavra motivacional. O que eu preciso é trazer na minha mente o que? Se eu apenas te tocar. E o que ela trazia? Todos os dias, todos os momentos. Eu não preciso que Ele me receba, eu não preciso que Ele ore por mim. Eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele, eu só preciso tocar nele. Sabe que eu aprendo aqui com essa mulher? Que ela mesmo se motivava, ela mesmo trazia pérola para ela, ela mesmo trazia pão diário para ela. Posso liberar uma palavra para você que quer empreender, quer ter a tua família sentada do teu lado, quer ser cheio da presença de Deus, quer fazer a obra de Deus. Traga aí agora na sua mente por 5 segundos, porque o que a sua mente pensa, o teu corpo produz. Se ela estava doente na mente, agora ela está curada e ela está dizendo: eu não preciso de muita coisa, eu só preciso tocar na veste dele, tocar na veste dele. Toca aí agora, pense na tua casa, pense na tua empresa, pense na tua família, pense no teu projeto de vida. Qual é o teu projeto? É só tocar agora, é só tocar, 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 é só tocar.
vai nos dizer, a Bíblia vai nos falar que ela vai tocar na orla de Jesus, ela vai tocar no manto de Jesus. A Bíblia vai nos dizer que diante deste propósito, ela tem a sua hemorragia na hora estancada. O texto é muito categórico em dizer que na hora a hemorragia estancou. Mas pense comigo, trabalhe com este pensamento. O propósito de Jesus era um, o propósito dela era outro. O propósito dela era ter a sua hemorragia estancada, ser curada. Só que lembra, ela não só tem um problema de hemorragia, ela tem um problema na mente, ela tem um problema na alma, e ela tem um problema no espírito. Entenda que nós, sociedade humana, temos uma dificuldade muito grande. Gosto muito de frisar a filosofia desse filósofo russo, porque é muito real, é muito comum nos nossos dias. E você vai entender esta filosofia de um filósofo russo chamado Dostoiévski. A filosofia desse filósofo vai dizer que dentro de nós, dentro do nosso corpo humano, dentro do nosso coração, existe um espaço que, segundo a filosofia desse filósofo russo, ele chama este espaço de ego divino, aonde dentro da sua filosofia esse espaço só pode ser preenchido com uma presença de Deus. E dentro da sua proposta filosófica, ele vai dizer, é por isso que o alcoólatra, ele toma o álcool, a pinga, a cerveja, o uísque, a tequila. Meu Deus, aqui eu já vejo gente lambendo os beiços. Repreende isso no nome de Jesus. É dentro de uma filosofia. O filósofo diz que quando o efeito da tequila, quando o efeito da amarula, eu vou melhorar, quando o efeito do conhaque, aleluia, começa a passar, o vazio continua. É por isso que não preenche na droga, na heroína, na maconha, na cocaína. Quando o efeito dela passa, o vazio vem muito maior. É por isso que dentro da filosofia de Dostoiévski preenche aquilo que nós entendemos do vazio, aleluia. Mas entenda, aleluia, que um dia que você que bebeu, você que se drogou, você que se prostituiu, aleluia, e hoje, aleluia, você vem aqui, adora a Deus, engrandece a Deus, diz, a Beatel te clama, santo, santo, e vem uma arder diferente dentro de você, ao ponto de você chorar, de você rodar, de você saltear. Sabe por quê? Porque este efeito da marula, da tequila, da cerveja, da Heineken não preenche aquilo que só o Espírito Santo pode preencher. E ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui, ele está aqui. O propósito da mulher era ter a hemorragia estancada, e o propósito de Jesus, curar ela na mente, curar ela na alma, curar ela no espírito. E é o que Deus quer fazer aqui nessa noite comigo e com você. Quer fazer uma obra completa, uma obra completa, uma obra completa, uma obra completa, completa, completa. O propósito dela era tocar na orla. A hemorragia estancou. E Jesus vai dizer assim: quem me tocou? Quem me tocou? Os discípulos ficam pasmados.
mestre, como tu perguntas, quem te tocou? Se a multidão te aperta, e você sabia que tem uma multidão que gosta de apertar Jesus? Graças a Deus essas pessoas não vieram hoje, senão elas iam vir agora poucas e boas. Elas não vieram, mas você me permite pelo menos falar, para que você transmita o recado para essas pessoas que apertam Jesus? Eu sei que essas pessoas não estão aqui, mas sabe quando essas pessoas que não vieram, né, mas eu sei que você vai transmitir esse recado para elas, que elas apertam Jesus? Eu sei que você nunca fez isso, eu sei, e não é para você que eu estou falando, eu sei que não é para você, mas você já viu aquelas pessoas que apertam Jesus? Tipo assim: Jesus, se eu não passar nesse culto, eu vou sair da sua presença. Elas não vieram aqui, eu sei. Você já viu aquelas pessoas, você conhece alguém que fala assim, ou já falou para Jesus assim, que vai apertar Jesus e falar assim: Jesus, se o Senhor não abrir essa porta de emprego, eu estou pulando fora? Elas não vieram aqui hoje, mas eu sei que você vai transmitir esse recado. Você já viu aquela pessoa que aperta Jesus, que fala assim: Jesus, se eu não sentir a tua presença hoje, se o Senhor não usar o pregador para falar comigo hoje, é meu último culto? Eu sei que elas não vieram aqui hoje, mas eu sei que você vai transmitir esse recado e fazer esse recado chegar até ela, e vai dizer assim para ela: para de apertar Jesus. Eu vou de novo. Você vai virar para alguém que você conhece e vai dizer: melhor do que apertar é tocar em Jesus. Porque quando você aperta, ele nem percebe, sabe, que você está aqui. Mas quando você toca, você recebe algo diferente. Aí Jesus vai dizer: alguém me tocou. Os discípulos, por não terem um discernimento espiritual, eles vão dizer o quê? Mestre, como pode o Senhor dizer alguém te tocou, se está todo mundo aqui literalmente te apertando? E o que Jesus vai dizer? Alguém me tocou de forma diferente. Eu vou trazer algo aqui que de repente você nunca ouviu. O que Jesus na verdade está querendo nos ensinar, não sei se você vai conseguir ter maturidade para receber isso aqui, que o que cura não é a orla, mas o que cura é a palavra. O que cura não é a toalhinha ungida, o que cura é a palavra. O que cura não é o óleo ungido, o que cura é o que cura não é a água que vem de Israel. O que continua curando no século que nós estamos vivendo é a palavra. Segura que eu vou de novo. O culto vai terminar, a palavra aqui vai terminar, mas você vai voltar para a sua casa embaixo de uma palavra. E quando você chegar diante da adversidade, não vai ser a toalhinha, não vai ser a água, não vai ser o óleo ungido, mas o que vai mudar a tua história, oh meu Deus, meu corpo está todo arrepiado, é a palavra, é a palavra, é a palavra, é a palavra, porque a palavra é cura, porque a palavra transforma, porque a palavra renova, porque a palavra transforma, a palavra salva, a palavra muda, a palavra, a palavra, a palavra. O que eu preciso num culto como esse? Sabe o que eu amo nessa mulher? Já vou encerrar enquanto a equipe de louvor se prepara. É que quando a gente está precisando, irmão, eu trabalhei num lugar que as pessoas chegavam assim, ó, nariz empinado, e quando saía, mas sabe o que eu amo nessa mulher?
é quando a gente tem uma necessidade, a gente nunca chega por cima. Só vai pegar aqui quem foi espiritual. Ela chega? Porque eu nunca vi ninguém vencer chegando por cima. Casamento destruído, vida ministerial destruída, vida física destruída, nariz em pé, a vida está toda arruinada, e o narizinho dele, ó, do Brad Pitt de Jesus, ó. Mas eu vou falar das Gisele Bündchen também de Jesus aí, ó. Nariz empinado, a vida está toda arruinada. Como diz o Zubi, está toda arranhado. Está toda arranhada. E ó, não olha para ninguém. É uma pena que essas pessoas não vieram aqui hoje, mas eu sei que você vai levar esse recado. E aqui eu vou. Jesus quer curar ela da doença física. Jesus quer curar ela da doença na mente. Jesus quer curar ela da doença da alma. Está no texto, não vou nem pregar. O que o texto vai dizer? Filha. Porque se lá fora ninguém abraçava, ninguém chamava ela de filha, agora Jesus está falando, filha. Porque a sua alma para mim tem muito valor. Filha, eu vim aqui te trazer um recado do céu. Você tem um pai. Você continua, aleluia, atraindo a atenção dele. E ele veio aqui te chamar de filha, filho. Jesus quer curar a tua alma. E aqui eu fecho. Jesus vai virar para ela, porque ele quer trazer cura física. Jesus quer trazer cura na mente. Jesus quer trazer cura na alma. Quer trazer cura no espírito. Porque por várias vezes a hemorragia estancou. Ou você pensa que o tempo todo a hemorragia ela era contínua. Se fosse contínua ela não estava nem mais de pé. Então havia momentos que a hemorragia estancava. Só que Jesus vai dizer assim, ó, vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. A salvação estava como propósito principal de Jesus. E se você puder se colocar sobre seus pés, porque a guerra contra a sua vida, aleluia, é grande, mas o que Jesus ele quer curar é a sua alma, é o seu espírito, é a sua mente. Ele não quer só trazer uma cura física, mas ele quer fazer de você um grande projeto, aleluia, avassalador. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Eita, meu Deus. Eita, meu Deus. Pode declarar isso para ele bem forte. Teu nome é poderoso. Teu nome destrói cadeias, dissipa as trevas, Escute isso, e aqui eu encerro. Você não vai ver Jesus. Entenda isso. A gente vai orar aqui, mas é só uma linha de reflexão. Jesus ele não vai orar por pessoas.
vezes você vai ver na Bíblia Jesus orando por alguém. Você já viu na Bíblia assim? Raríssimas são as vezes Jesus orando por alguém. O que na verdade Jesus, ele potencializa aquilo que ninguém quer fazer. Me prova, pastor. O cego, ele não orou pelo cego, ele simplesmente falou para o cego: enxergue. Ele virou para o coxo, ele não orou pelo coxo. O que ele falou para o coxo? Potencializou ele, levanta e anda. Jesus não orou por quem estava surdo. O que Jesus fez? Ouça. Gente, e o melhor amigo de Jesus, chamado Lázaro, ele não orou por Lázaro. O que ele fez? Lázaro, vem para fora. Posso te ajudar? Posso te abençoar? Nessa noite Jesus quer potencializar a sua vida no seu pior momento de fraqueza, no seu pior momento que está vivendo. Sabe por quê? Porque o seu pior momento que você está vivendo vai ser a área que Ele mais vai te usar. Eu queria convidar os obreiros aqui na frente. Eu quero convidar os obreiros a estar aqui comigo na frente, porque nós só simplesmente vamos profetizar sobre a sua vida, sobre a sua casa, potencializar você, aleluia, para vencer, para avançar, porque esta noite toda hemorragia vai cair por terra, toda hemorragia vai bater em retirada. Eu queria convidar você que deseja receber uma oração a sair do seu lugar e vir aqui à frente no nome de Jesus, porque nós queremos profetizar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família.